A criação do Estado da Guanabara, em 1960, foi um marco significativo na história política do Brasil. Com a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, o Distrito Federal foi deslocado, e o território da antiga capital brasileira foi transformado no Estado da Guanabara, que existiu até 1975, quando foi fundido com o antigo Estado do Rio de Janeiro. Prós da criação do Estado da Guanabara. 1. Autonomia política. A criação do Estado da Guanabara deu à cidade do Rio de Janeiro autonomia política, permitindo que a região tivesse um governo próprio, com maior capacidade de atender às suas necessidades e desafios específicos. 2. Valorização da cidade. Como o Estado era essencialmente composto pela cidade do Rio de Janeiro, a administração pública podia se concentrar exclusivamente nas demandas urbanas, sem dividir a atenção com regiões rurais ou menos desenvolvidas. 3. Maior planejamento urbano. Com a criação de um Estado exclusivamente urbano, houve a possibilidade de direcionar políticas públicas e investimentos para o planejamento e desenvolvimento da cidade, tornando o Rio de Janeiro uma referência em urbanização e turismo. 4. Legado cultural e histórico. O status de Estado conferiu uma visibilidade e prestígio adicional ao Rio de Janeiro, o que ajudou a preservar sua importância histórica e cultural no Brasil e no cenário internacional. Contras da criação do Estado da Guanabara. 1. Isolamento político. A criação de um Estado exclusivo para a cidade do Rio de Janeiro gerou um certo isolamento político, deixando o restante do antigo Estado do Rio de Janeiro com menos recursos e atenção, o que contribuiu para desequilíbrios regionais. 2. Desigualdades econômicas. Com a transferência da capital para Brasília e a criação do Estado da Guanabara, o Rio de Janeiro perdeu parte de sua relevância política e econômica, o que, em longo prazo, contribuiu para a crise financeira que afetou a cidade nas décadas seguintes. 3. Descentralização administrativa. A separação do Rio de Janeiro do resto do estado fez com que a governança regional fosse fragmentada, criando dificuldades administrativas e de integração entre as duas unidades, especialmente após a fusão em 1975. 4. Curta duração e incertezas. O Estado da Guanabara teve uma existência breve, de apenas 15 anos. Esse período relativamente curto trouxe instabilidade administrativa, já que, em 1975, ocorreu a fusão com o Estado do Rio de Janeiro, criando desafios para harmonizar as políticas e estruturas de governança. Conclusão. A criação do Estado da Guanabara foi uma tentativa de adequar a estrutura política brasileira às novas condições após a mudança da capital para Brasília. Embora tenha proporcionado autonomia e visibilidade ao Rio de Janeiro, também gerou consequências políticas e econômicas que impactaram a cidade e o estado do Rio de Janeiro de maneiras complexas e duradouras. A fusão posterior em 1975 foi vista como uma tentativa de corrigir os desequilíbrios criados pela separação, embora seus efeitos ainda sejam sentidos até os dias atuais. O estado da Guanabara não tinha nenhum recurso natural, tudo tinha que buscar no estado que não serviu para ser membro. Mas para usá-lo em seus recursos naturais serviu. Assim é a prática da direita por todo o planeta. O estado da Guanabara não tinha nenhum recurso natural, tudo tinha que buscar no estado que não serviu para ser membro, mas para usar o pobre estado em busca do que não tinha podia, e assim foi feito. A estação de tratamento do Guandu era muito pequena e já apresentava falta de água na Guanabara, energia. Vários bairros da Guanabara como Campo Grande não tinha, tudo era um problema a resolver. Na SEDAI era mais grave, a captação de águas do Guandu era pequenina, como mostra a foto 1. E o rio Guandu não tinha vazão para atender a necessidade, nem o estado tinha mão de obra para a construção, por isto foi feita uma campanha dando as passagens dos nordestinos viessem para suprir esta necessidade. A SEDAI passou a ser a formadora do povo de Lagoinha, que muitos nordestinos vieram e por aqui ficaram, se casaram e formaram o povo de Lagoinha. Este tema vamos dividir em 3 blocos: 1. A transposição do Paraíba do Sul e a barragem. 2. A nova tomada da Gua. 3. O rio Guandu. 1. Começando pela transposição da água para a formação da barragem de Ribeirão das Lajes, tivemos que ir até Piraí buscar água no rio Paraíba do Sul para ser bombeado a cota de mais 15 metros e vir para encher a represa e assim ter a condição de suprir a necessidade de água e energia, e assim foi feito. 2. A nova barragem do Guandu, onde a nova captação de águas para Guanabara.
composta de um túnel e o BRG Alto Recalque era um reservatório que recebia água em gravidade para enviar para a estação de tratamento em uma distância de 5 km. Era bombeado por 4 bombas 24 horas por dia 7 dias por semana. Só para entender, a estação velha era exposta na foto 1 era. Agora será 4, um total de mais 3 vezes a vazão. Agora vamos falar um pouco de como era Lagoinha e quem aqui estava nesta época de 1957. A região era oriunda da terra dos Laranjais, onde Nova Iguaçu tinha toda a sua produção em laranjas, que acabou após a desativação do ramal Austin-Santa Cruz da Maria Fumaça. Não tendo mais o transporte, acabou os Laranjais e se transformou em um aglomerado de loteamentos onde a desordem imperou e ficou uma terra sem nome, sem nenhuma forma de um bairro ou cidade. Isto criou todos os problemas que na época ninguém sentiu. E para completar a desordem, os moradores perderam o acesso à principal estrada, antiga estrada Rio-São Paulo, que as tubulações impediam. O que o povo da região ganhou de presente com a obra que era feita para o povo da Guanabara. Nesta época não existia ônibus para Nova Iguaçu. Um dos nordestinos, Sr. Antônio Evangelista, assume a posição de organizar o desenvolvimento. O senador Arão Steinburg traz 2 colégios estaduais, o José Bonifácio no quilômetros 37 e o Humberto de Campos no quilômetros 34. E a Igreja Católica do Senhor Bom Jesus no mesmo terreno da escola. Na fase da construção da igreja tinha leilão e festividades que reunia muita gente, pois nesta época ninguém tinha televisão e rádio, muitos poucos. Só para entender, na igreja foi montado um sistema de alto-falantes com cornetas. Eu ainda me lembro do Carlinhos Albuquerque, que transmitiu a Copa do Mundo de 1966, que Eusébio derrotou o Brasil nas quartas de finais pelo placar de 3-1. Foi esta obra que trouxe muitos nordestinos nos anos de 1960 para a região, estes que por aqui ficaram, casaram, formaram famílias e assim a Lagoinha se formou. Não podemos esquecer do saudoso Antônio Evangelista, que implantou o desenvolvimento da região, como a construção de 2 colégios estaduais, o José Bonifácio e Humberto de Campos, como o saudoso senador da República Arão Steinburg, e linha de ônibus para Nova Iguaçu que não existia. A obra faraônica consiste em barragem para captação de águas do rio Guandu, túnel de captação, e o conhecido BRG Alto Recalque da SEDAI. Mas não foi só isto. Em Piraí tiveram que desviar as águas do rio Paraíba do Sul para encher a barragem, que cobriu muitas casas, terras e fazendas com a enchente da represa. Uma simples homenagem aos que aqui estavam e vieram para a construção da obra. Antônio Cabloco no quilômetros 39, Zezinho Bezerrão, Dona Micol e Doutor Mário. Senhor Braulino, Senhor Juliace, José Gomes, João Branco, João 14, Geraldo Coelho, José Domingos. Chico Baiano, Senhor Dionísio. Lourival Marques Pereira, o velho Novaes, pai de Luiz Novaes, português, Batista Wilson e Augustinho da Associação do quilômetros 32, e o primeiro vereador da região, que foi Carlinhos Albuquerque, filho do fundador de Lagoinha, Antônio Evangelista. Ainda temos outras importantes personagens desta novela chamada Lagoinha Legal, como de parte da SEDAI. Não podemos esquecer do Dr. Dirceu, Sr. Jofre, que muito ajudaram a comunidade durante vários anos, e o Sr. José Barbeiro e família, Antônio da Nena, Nelson, Sininho e Albano, Juércio de Oliveira, e José de Paula Freitas, Sr. Nabô e Dona Lídia, Professor Aimé Carielo de Almeida, muitos outros. E para finalizar, a música de Antônio Evangelista. Antônio Evangelista, quem tudo fez, tudo criou. Sempre assim será lembrado como seu fundador. Lagoinha é minha terra, onde eu cresci e me formou. A terra de Lagoinha em tudo cresceu e se formou. A escola de sua filha Nevinha em colégio se transformou. A Igreja Católica do Bom Jesus e as festas do leilão de gado, o Zidicudo animou.
Foi Antônio Evangelista, quem tudo fez, tudo criou. Sempre assim será lembrado como o seu fundador. Lagoinha em minha terra, onde eu cresci e me formou. A terra de Lagoinha em tudo cresceu e se formou. A escola de sua nevinha em colégio se transformou. A igreja católica do Bom Jesus, que as festas do leilão de gado o Zipicudo animou. A linha primeira de ônibus, tudo foi ele quem planejou. Há quanta saudade deste tempo que o tempo acabou. Foi Antônio Evangelista, quem tudo fez, tudo criou. Sempre assim será lembrado como o seu fundador. A igreja católica do Bom Jesus, que as festas do